Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, para o canal Católicos de Verdade. E hoje a palavra de Deus está lá em Lucas 15, do 1 até o 10. Vamos escutar atentamente a Santa Palavra de Deus. Naquele tempo todos os publicanos e pecadores aproximaram-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então essa parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando, alegra-se, põe seus ombros e volta para casa. Convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Encontrando, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui é a primeira das 3 parábolas da misericórdia. E o que eu quero hoje falar a respeito é que Jesus, ele tem esse lado amoroso, esse lado que ele sempre vem nos dizer que a misericórdia dele é infinita, e é infinita realmente, não tem como negar. Porém, quando nós lemos, Jesus ele fala que a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Duas vezes ele fala, no versículo 7, eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende. Versículo 10, eu vos digo que do mesmo modo a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela é infinita para a pessoa que reconhece que vive uma vida errada, que vive um erro, se arrepende, muda de vida, a alegria no céu. Ou seja, Jesus ele prega o amor, que ele nos ama, que nós devemos amar o próximo. Óbvio, esse é o maior mandamento que Jesus prega, mas em nenhum momento Jesus aprova o pecado. Jesus aceita o pecado, Jesus compactua com o pecado, não. Então, sempre quando Jesus ele nos diz que uma situação é um pecado, ele não é um Deus de confusão, ou um Deus que se contradiz. O pecado, ele é pecado e Jesus condena o pecado. Porém, Jesus ele olha para a pessoa e fala: não torne a pecar mais. Ou seja, mude de vida, que tenha uma metanoia na sua mente, uma metanoia na sua vida, uma conversão. Então, Jesus acolhe todos os pecadores, é óbvio, olha aqui. Todos os publicanos e pecadores. Publicano é uma pessoa que tem um pecado público, uma pessoa de má fama. Todos os publicanos e pecadores iam comer com ele. Os fariseus, os bonzãos da boca, ficaram já procurando uma maneira de condenar Jesus por isso.
Mas Jesus ele demonstra nessas parábolas que ele está ali com os pecadores para que ele consiga tirar as pessoas do mau caminho e colocar no caminho certo. Hoje há uma forte tendência nesse mundo de querer que nós tenhamos um relativismo religioso, ou seja, que as coisas mudaram, um esfriamento espiritual, que nós não devemos ser tão radicais como Jesus nos ensina, mas que os tempos mudaram e que nós precisamos nos adaptar conforme o mundo mudou. O pecado continua sendo pecado. A misericórdia e o amor de Jesus continuam da mesma maneira. Não se muda a palavra de Deus. Ontem na homilia o Padre Zé Augusto, ele é muito claro e sucinto e é uma coisa muito interessante da gente chegar que a Bíblia ela nos mostra o certo e o errado. Ah, mas eu não concordo, as coisas mudaram. Então, se você não concorda, pega Deus, leva num tribunal e julga Deus. Não os cristãos, porque os cristãos vivem o que Jesus ensinou. Ou seja, é o ensinamento de Deus. Se Deus aparecer na Terra e falar que tudo mudou, que se rasga a Bíblia e que as coisas mudaram porque o modernismo acontece, amém, nós vamos acreditar e vamos então mudar. Mas enquanto isso não acontecer, a palavra de Deus é imutável, nós não podemos mudar ela. A palavra de Deus ela não compactua com o pecado. Jesus ele não compactua com o pecado. Não adianta vir com conversa de grupos de ativistas e tal. Não, o pecado é pecado, continua sendo pecado, o errado continua sendo errado. E se você está praticando, qual seja que for o pecado, Jesus quer que você pare de fazer, que você se converta e mude de vida. Jesus, ele não te recebe porque você é um pecador. Claro que Jesus recebe todo pecador, ele acolhe todas as pessoas, mas ele não aceita o pecado. Jesus ele derrama amor em todas as pessoas, óbvio, e eu creio nisso também, mas ele não aceita o pecado. Portanto, se nós quisermos essa misericórdia na nossa vida, nós precisamos a cada dia nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida mais santa. E eu não estou falando só de questões polêmicas, mas existem pecados também no nosso cotidiano aí que nós estamos praticando, como a mentira, o roubo e tantas coisas. Não só questões polêmicas, mas questões de caráter diário. E nós precisamos nos podar, ser fiéis à Santa Palavra em tudo. Que isso sirva de lição para nós hoje. A fidelidade a Deus, a fidelidade aos seus ensinamentos, a fidelidade na luta contra o pecado e, quando lutamos contra o pecado, a misericórdia chega na nossa vida. Amém? Deus abençoe, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.